A Dúzia do Padeiro, um conto colonial holandês. E tem uma curiosidade aqui. No século XIII, na Inglaterra, para prevenir que os padeiros superfaturassem pães pequenos, a dúzia do padeiro passou a ser 13, ao invés de 12 unidades. Na cidade colonial holandesa, mais tarde conhecida como Albany, em Nova York, vivia um padeiro, Van Amsterdam, que era tão honesto quanto podia ser. Todas as manhãs, ele verificava e equilibrava sua balança e tomava muito cuidado para dar aos clientes exatamente o que pagavam, nem mais, nem menos. A loja de Van Amsterdam estava sempre cheia porque as pessoas confiavam nele e porque ele também era um bom padeiro. E a loja nunca esteve mais ocupada do que nos dias anteriores a 6 de dezembro, quando os holandeses comemoram o dia de São Nicolau. Naquela época do ano, as pessoas iam à padaria para comprar seus finos biscoitos de São Nicolau, feitos de pão de gengibre, confeitados em vermelho e branco. Eles pareciam com o São Nicolau que os holandeses conheciam, alto e magro, com uma mitra e uma longa capa, ambas vermelhas, de bispo. Numa manhã de São Nicolau, o padeiro estava pronto para o trabalho, quando a porta da sua loja se abriu. Entrou uma velha, envolta em um longo xale preto. Vim buscar uma dúzia de seus biscoitos de São Nicolau. Pegando uma bandeja, Van Amsterdam contou 12 biscoitos. Ele começou a embrulhá-los, mas a mulher estendeu a mão e o deteve. Pedi uma dúzia. Você me deu apenas 12. Senhora, disse o padeiro, todo mundo sabe que uma dúzia é 12. Mas eu digo que uma dúzia é 13, disse a mulher. Dê-me mais um. Van Amsterdam não era homem para tolices. Senhora, meus clientes recebem exatamente o que pagam, nem mais, nem menos. Então você pode ficar com os biscoitos, disse a mulher. Ela se virou para ir embora, mas parou na porta. Van Amsterdam, por mais honesto que você seja, seu coração é pequeno e seu punho está apertado. Caia de novo, monte de novo. Aprenda a contar de novo. Então ela se foi. Naquele dia, tudo deu errado na padaria de Van Amsterdam. Seu pão cresceu alto demais ou sequer cresceu. Suas tortas estavam ou muito amargas ou muito doces. Seus bolos esfarelaram ou ficaram duros. Seus biscoitos altos estavam queimados ou farinhentos. Seus clientes logo notaram a diferença. Em pouco tempo, a maioria deles estava indo para os outros padeiros. Suas prateleiras estavam quase vazias. Seus últimos poucos clientes escaparam. Aquela velha me enfeitiçou, disse o padeiro para si mesmo. É assim que a minha honestidade é recompensada? 1 ano se passou. O padeiro ficou cada vez mais pobre. Como ele vendia pouco, ele assava pouco. Finalmente, no dia anterior ao dia de São Nicolau, nenhum cliente apareceu na loja de Van Amsterdam. No final do dia, o padeiro sentou-se sozinho, olhando para seus biscoitos de São Nicolau não vendidos. Eu gostaria que São Nicolau pudesse me ajudar agora, disse ele. Então, fechou sua loja e foi, infeliz, para casa. Naquela noite, o padeiro teve um sonho. Ele era um menino de novo, em uma multidão de crianças felizes. Lá, no meio daquela multidão, ele avistou São Nicolau em um cavalo branco. Logo, o cavalo branco do bispo estava ao lado dele, suas cestas cheias de presentes. Nicolau tirou um presente após o outro e os entregou às crianças. Mas Van Amsterdam notou algo estranho. Não importasse quantos presentes Nicolau distribuiu, sempre havia mais para dar. Na verdade, quanto mais ele tirava das cestas, mais parecia que elas conseguiam conter. Então, Nicolau entregou um presente a Van Amsterdam. Era um dos biscoitos de São Nicolau do próprio padeiro.
Van Amsterdam ergueu os olhos para agradecê-lo, mas não era mais São Nicolau parado ali. Sorrindo para ele estava a velha com o xale comprido. Van Amsterdam acordou sobressaltado. O luar brilhava através das venezianas semicerradas enquanto ele estava lá, pensando. Sempre dou aos meus clientes exatamente o que eles pagam, disse para si mesmo. Nem mais nem menos. Mas por que não dar a mais? No dia seguinte, dia de São Nicolau, o padeiro levantou-se cedo. Ele misturou sua massa de pão de gengibre e a desenrolou. Ele cortou as formas e as assou. Ele as decorou em vermelho e branco para parecerem com São Nicolau. E os biscoitos eram tão bons quanto qualquer um que ele havia feito. Van Amsterdam tinha acabado de terminar quando a porta se abriu. A velha, com um longo xale preto, entrou. Vim buscar uma dúzia de seus biscoitos de São Nicolau. Em grande empolgação, Van Amsterdam contou 12 biscoitos e mais um. Nesta loja, disse ele, de agora em diante, uma dúzia é 13. Você aprendeu a contar bem, disse a mulher. Você certamente será recompensado. Ela pagou pelos biscoitos e começou a sair. Mas quando a porta se fechou, os olhos do padeiro pareceram pregar uma peça nele. Ele pensou ter visto a ponta de uma longa capa vermelha. Como a velha previu, Van Amsterdam foi recompensado. Quando as pessoas souberam que ele contou 13 como uma dúzia, ele teve mais clientes do que nunca. Na verdade, Van Amsterdam ficou tão rico que os outros padeiros da cidade começaram a fazer o mesmo. A partir daí, a prática se espalhou para outras cidades e, finalmente, através de todas as colônias americanas. E foi assim, dizem eles, que 13 se tornou a dúzia de padeiros, um costume comum por mais de um século e que ainda existe em alguns lugares até hoje.